Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. Nova lei do licenciamento ambiental é parcialmente sancionada. Nós vamos saber os vetos que impactam o agro. E mais, o governo lança pacote de 30 bilhões de reais para apoiar setores afetados pelo tarifaço. Fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. Nós vamos começar o programa falando do pacote de medidas que o governo federal anunciou para apoiar o setor produtivo afetado pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos. Nós vamos saber mais na reportagem do Igor Damasceno. 30 bilhões de reais. Esse é o montante anunciado pelo governo federal para mitigar os efeitos das tarifas norte-americanas aos setores produtivos brasileiros. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, uma semana depois que as tarifas de 50% passaram a vigorar. Entre as medidas estão linhas de crédito com juros mais baixos, voltados principalmente para micro e pequenas empresas, além de empresas que vendem apenas para os Estados Unidos. Ampliação do programa Reintegra, que devolve impostos residuais de 6% para micro e pequenas empresas e de 3% para as demais. Flexibilização da lei de contratos para a compra de alimentos perecíveis que vão ser utilizados como merenda escolar, isenção ou suspensão de impostos para matéria-prima, chamado de drawback, e seguro contra compradores inadimplentes. A MP foi articulada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que nos últimos dias ouviu as demandas dos setores afetados pelas tarifas. Segundo ele, o texto traz um respiro financeiro. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, elogiou o texto elaborado pelo governo, mas pediu para que Lula não desista de dialogar com os Estados Unidos. E o que nós temos que ter cuidado é que as medidas atinjam a quem precisa na dose do que precisa, para que a gente possa ter esse movimento contínuo e que dure o menos possível. Todo fator que também deixou claro aqui hoje, que nós solicitamos, é que temos que exacerbar ao máximo possível novos acordos bilaterais, de preferência com o Mercosul, mas não necessariamente o Mercosul, para que nós possamos sim ter essa abertura de mercado, podemos continuar trabalhando no custo Brasil. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais disse que a medida é um esforço para proteger as empresas afetadas, mas segundo a entidade, o impacto real sobre a preservação da competitividade industrial dependerá da agilidade na execução e da eliminação de barreiras burocráticas que atrasam a chegada do apoio ao setor produtivo. O texto anunciado pelo governo veio na forma de medida provisória, ou seja, tem força de lei, mas deve valer por apenas 4 meses. Para que se torne um socorro permanente, é necessário haver uma aprovação no Congresso Nacional. A oposição ainda avalia o texto. Para melhorar o diálogo com o parlamento, Lula convidou os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, para participarem da solenidade. O presidente também não poupou palavras para criticar o governo norte-americano. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Já o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, disse que o canal de negociações com Donald Trump segue aberto. A relação que tem com o BRICS é num ponto de vista de negociação, não é outra coisa. O
O BRICS não foi montado para brigar com alguém. O BRICS foi montado, na verdade, para fazer com que os países cresçam, né? O governo federal não descartou novas medidas caso seja necessário. De Brasília, Igor Damasceno. A Dora Kramer analisa os desafios que permanecem diante do pacote de medidas anunciado, destacando as incertezas e a ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. Vamos ver. Esse plano de contingência do governo dá um alívio, claro, leva um alívio ao setor produtivo, disso não resta a menor dúvida. Agora, isso não resolve o problema do tarifaço e muito menos da ofensiva do presidente Donald Trump contra o Brasil em outras áreas, por exemplo, do setor jurídico e principalmente na política. O governo ganha tempo com isso, com esse pacote, claro, mas vai continuar preso a um cenário de incerteza sobre o que vem pela frente. Porque, de um lado, o governo brasileiro continua insistindo que está disposto a negociar. Mas, de outro, o que a gente tem? Uma posição totalmente oposta do governo dos Estados Unidos, que a cada dia, a cada ação, dá mais uma demonstração de que não está disposto a negociar coisa alguma. Ao contrário, continua mesmo, neste momento pelo menos, é muito disposto a continuar a atacar. Essa disposição em dialogar nós percebemos muito nos setores do café e da fruticultura, que em momento nenhum desistiram e continuam tentando aí se articular com seus pares nos Estados Unidos para diminuir, para reverter a aplicação das tarifas. O setor privado continua se articulando pelas beiradas, independentemente de presidentes aqui do Brasil ou dos Estados Unidos. O setor privado, como a gente tem visto, vai costurando essas conversas por fora com os respectivos pares da cafeicultura e da fruticultura. Começou no dia 11 de agosto e vai até dia 30 de setembro a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conhecido como DITR. Se trata da declaração anual obrigatória para os produtores rurais informarem os seus dados e calcularem o imposto da propriedade. É como um imposto de renda, mas para quem tem terra. Para explicar como funciona e esclarecer todas as dúvidas, nós vamos conversar com o Pedro Marco, que é especialista em direito tributário. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Pedro, então, obrigada de novo pela participação aqui no Hora H do Agro. Vou começar com uma pergunta básica, né? Quem que deve entregar o DITR em 2025, por favor? Mariana, vamos lá. Quem deve entregar a declaração de ITR em 2025 é toda pessoa física e jurídica que em 1º de janeiro desse ano era proprietária, titular de domínio útil ou possuidora de qualquer imóvel rural. Eu chamo a atenção também para 2 outras situações. No caso de quem em 1º de janeiro desse ano e até a data de entrega tenha perdido a posse ou a propriedade por desapropriação ou alienação ao poder público. E ainda, nos casos de imóvel pertencente a espólio, deve declarar o inventariante, enquanto não tiver sido concluída a partilha, ou, na falta dele, o cônjuge, meeiro, companheiro ou sucessor. E aí, quais, para essa categoria, então, que você acaba de descrever, quais que são as principais mudanças na declaração em 2025? Existe aí uma mudança em relação a edições passadas, né? Como que ela deve ser feita? Explicar um pouquinho mais na ponta para quem precisa fazer a declaração. Existem mudanças sim, Mariana. A primeira delas, e bastante importante, é com relação ao Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR. Então, ano passado, exigia-se a entrega do ADA, né, que é o Ato Declaratório Ambiental, que era um documento obtido junto ao IBAMA, para fins de apuração das áreas que são isentas de tributação. Esse ano não é mais exigido o ADA, passa a ser exigido somente o CAR, daquelas propriedades que já estão inscritas. E esse documento ele é muito importante porque a falta do CAR ela pode levar a um possível aumento do imposto, porque esse documento está diretamente ligado à apuração das áreas isentas de tributação, né? Como as áreas de preservação permanente, né? As chamadas APPs, e as áreas de reserva legal. Agora, esse CAR ele precisa estar homologado? Ou mostrar a autodeclaração independente da avaliação dele?
a falta do registro do CAR, ela não impede a entrega da DITR, tá? Ela só é obrigatória para aqueles contribuintes que já tenham o CAR nas respectivas propriedades. Perfeito, perfeito. E aí você falou que essa é uma das principais regras, uma das principais mudanças, mas tem alguma a mais que você destacaria, além dessa do CAR? Eu destacaria a obrigatoriedade da conta BR, né, nível prata ou ouro, para transmitir a declaração. Por um lado, essa obrigatoriedade, ela reforça a segurança, mas, de uma certa maneira, ela pode ser uma barreira no que diz respeito ao acesso digital, né? Já que exige certificado digital, exige uma integração com bancos credenciados. Então, sem inclusão digital, pode crescer a dependência de terceiros para que essa obrigação seja cumprida. Mas aí, para o produtor que encara essa realidade, qual que é o conselho, o que ele precisa fazer nesse sentido? O conselho é procurar uma ajuda técnica, né? E, através de um contador, de um profissional da área jurídica habilitado para isso, terceiros que possam auxiliá-los no cumprimento dessa obrigação. E aí, para também a gente tentar esclarecer um pouco mais como que são as regras de pagamento do imposto, né? O produtor prestando esse serviço aqui para ele, né? Como que ele pode se organizar em relação ao pagamento em si? Mariana, o pagamento ele deve ser feito à vista ou em até 4 parcelas mensais, né? Desde que cada uma dessas parcelas ela seja de pelo menos R$50. Os valores que sejam abaixo de 100, eles só podem ser pagos à vista. E nesse momento em que o produtor rural, inclusive, tem muitos produtores, né, que ou estão enfrentando RJs, mas independente da RJ, estão vivendo um momento de que a economia está muito volátil, né? A própria cotação, a gente vê das commodities, o próprio ambiente geopolítico que está que está impactando demais essa questão das exportações, e aí não se sabe como que vai ficar o conteúdo, o material represado no Brasil, né? Seja fruta, seja o café. Para esses produtores que estão sendo impactados de alguma forma por todo esse momento geopolítico, você acredita que possa haver algum tipo de impacto para a declaração do imposto, no sentido de não conseguir arcar com esse imposto, fazer esse pagamento, ou de alguma forma, pela experiência que você tem, os produtores estão sempre em dia com esse imposto? Com certeza os produtores passarão por um impacto financeiro para cumprir o pagamento do ITR, né? Nesse momento de crise econômica, sobretudo considerando o cenário mais recente que nós temos presenciado, é importante que o produtor, o contribuinte, ele esteja atento a todas as particularidades do ITR, procure contato com profissionais que possam auxiliá-lo na hora de entrega, que veja se todas as informações são feitas da forma mais adequada, até para fins de reduzir mesmo o valor do tributo, porque, como a gente mencionou no início, o CAR, por exemplo, é um documento essencial que eventualmente, se o contribuinte não tiver feito da forma mais adequada, pode levar a um aumento do imposto de uma forma indevida. Então, é importante, para evitar um pagamento além do devido, é importante ter o auxílio de um profissional habilitado. E aí, para produtores que, no caso, não pagaram, não fizeram a declaração em anos anteriores, independente do motivo, mas que chegam em 2025 sabendo que não fizeram alguma declaração anterior. Você tem alguma dica? Como que a gente pode também auxiliar esse produtor a ficar em dia com o que o que ficou para trás e declarar corretamente, claro, dentro do prazo esse ano? É essencial que esse contribuinte ele se atente a buscar a regularização da sua situação, né? É possível fazer essa declaração por meio dos sistemas da Receita Federal, e o sistema já automaticamente ele calcula a multa de atraso. Então, o contribuinte buscando essa regularização, ele consegue pagar o tributo atrasado, mas com o incremento da multa.
Claro. É claro que nenhum produtor rural gosta de pagar multa, nenhum de nós, né? Nenhum cidadão gosta, mas a gente sabe que acaba sendo passível, às vezes, desses momentos. E aí eu volto, então, pedindo a sua análise também nesse sentido. Você acredita que, à medida que o produtor rural já está arcando com altos juros hoje em dia de financiamentos, a gente já vê, né, como estávamos falando anteriormente, né, essa situação geopolítica e de mercado global, de alguma forma, impactando produtores aqui no mercado interno. Você acredita que essa situação, pelo menos, pode fazer, então, o produtor correr para declarar logo o imposto, fazer com que ele esteja dentro do prazo para evitar mais um imposto, evitar mais uma multa? Você acredita que esse momento político que a gente vive, né, econômico, pode pelo menos trazer, entre aspas, o produtor para essa boa conduta de fazer a declaração antecipadamente? Com certeza, é super importante que o contribuinte, que o produtor proprietário de imóvel rural, ele esteja atento ao prazo de entrega, né? Ele iniciou essa semana, vai até o dia 30 de setembro, e é importante que a entrega seja feita dentro desse prazo, exatamente para evitar a multa, ainda mais considerando todo o cenário que o produtor rural está enfrentando atualmente. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada. Ficaremos de olho nesse assunto pelo menos até dia 30 de setembro, né? Afinal de contas, ainda tem um prazo saudável, confortável para começar a agilizar essa declaração, né? Obrigada de novo pela participação. Com certeza, Mariana. Eu que agradeço. Obrigado a todos. E o presidente da República sancionou parcialmente a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, vetando 63 pontos do texto original. Os vetos, que se basearam na Constituição e em decisões do STF, mantiveram a isenção de licenciamento para agricultura e pecuária tradicionais. No entanto, o veto impede a isenção para produtores que tenham pendências ambientais, como a falta de áreas de preservação permanente ou reserva legal. Para ter direito à isenção, a propriedade rural deve ter o cadastro ambiental validado. De novo, a gente falando do CAR aqui. Embora essa medida fortaleça o papel do CAR como instrumento central de implementação efetiva do Código Florestal, ela também pode gerar entraves práticos, já que, como sabemos, a análise do CAR ainda é um processo lento em muitos estados brasileiros. Nesse sentido, produtores que cumprem as obrigações da preservação podem ser impedidos de acessar a isenção do licenciamento por dependerem de processos administrativos atualmente demorados. O André Bachur é advogado e professor da FGV Agro e ele nos mandou uma análise de 2 pontos centrais que foram vetados na nova lei. Olá, Mariana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Jovem Pan por tratar desse tema tão caro ao desenvolvimento brasileiro, o licenciamento ambiental. Projeto de lei criado em 2004 e votado apenas em 2025 pelo Congresso Nacional, foi recentemente sancionado pelo presidente da República com 63 vetos. Esses vetos classificam em 2 importantes pontos. O primeiro seria a autonomia da União Federal sobre a sujeição de empreendimentos à necessidade do licenciamento ambiental e também a tipologia dos empreendimentos necessários ao licenciamento ambiental. Isso antes poderia ser feito pelos estados e municípios e agora, com veto, foi atribuído apenas à União Federal. Com relação ao segundo ponto, foi criado o licenciamento ambiental especial. É um procedimento que visa o julgamento e o trâmite do licenciamento em até 12 meses. Para tanto, a lei criou um órgão competente, técnico, para analisar exclusivamente esses procedimentos em até 12 meses. Isso tudo visa uma maior celeridade na aprovação do licenciamento ambiental das obras para desenvolvimento brasileiro. Todavia, o órgão que escolherá as obras, os empreendimentos que serão aplicáveis a esse procedimento especial será um conselho composto por todos os ministérios da União Federal. Então, este conselho terá que atribuir a prioridade dessas obras ao programa especial de uma forma também célere. De nada adiantaria o programa especial ser analisado em até 12 meses se o órgão, conselho também criado pela lei, não atribuir
estas obras em menos de 12 meses. O procedimento agora retorna ao Congresso Nacional para análise desses vetos e aguardemos os próximos capítulos desse importante tema para o desenvolvimento brasileiro. E agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a próxima semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, bem-vindo de volta ao Hora H do Agro. Quero começar te parabenizando pelos 9 anos da criação da Rural Clima, que presta esse importante serviço em apoio ao produtor rural. A gente trazendo esses serviços aqui para expandir ainda mais a comunicação. Então, parabéns. E aí, para comemorar, eu queria saber se a gente tem como trazer notícia boa. É um aniversariante feliz, Marco Antônio? Obrigado, Mariana, e obrigado a todos aí. A Rural Clima está completando 9 anos, né? Só que de agrometeorologia tem mais de 20, então vamos ficar, né? Mas vamos lá, eu vou trazer boas notícias aí para vocês. Assim, não sei se é grandes notícias para todo mundo, por quê? Uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil já no começo dessa semana, levando chuvas a grande parte das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, de uma certa forma, essas chuvas serão extremamente benéficas para as lavouras de inverno, né? Então, teremos aí uma condição muito boa para as culturas de inverno. No entanto, para as regiões mais centrais do Brasil, como Sudeste, Centro-Oeste, Mapitobá e grande parte aí do Norte e Nordeste, o tempo seguirá firme. As temperaturas vão subir bastante nessa segunda quinzena de agosto. Isso, de um lado, favorece bastante, né, o andamento das colheitas e até mesmo começa a trazer uma condição melhor para o algodão, já que o algodão estava sofrendo bastante com essas baixas temperaturas, onde esse frio, né, estava alongando o ciclo da cultura do algodão, bem como também impedindo as aplicações de alguns produtos, como maturadores e desfolhantes no algodão. Então, essa volta do calor agora em agosto, isso mantém uma condição mais favorável para as colheitas e também para os tratos culturais. Por outro lado, um tempo mais seco agora e com baixa umidade relativa do ar, isso traz perigos para a questão aí de focos de queimada, né? Então a gente já começou a ver um aumento aí bem pequenininho quando comparado a 2024, mas já alguns focos de queimada já surgindo aí no campo. Então é só um pouco mais de atenção agora, até porque os modelos continuam sinalizando aí o retorno das chuvas para meados de setembro, em grande parte da faixa central e norte do Brasil. No sul, as chuvas continuam, temos algumas ondas de frio ainda, e aí vai o alerta, Mariana, para os produtores gaúchos e catarinenses que estão pensando em plantar milho, porque muitos produtores já estão começando a semear suas lavouras de milho, ainda mais vendo agora as chuvas começo dessa próxima semana, e vai o alerta porque tem mais frio, apesar das temperaturas subirem um pouquinho, estamos caminhando para uma laninha e isso traz uma condição ainda favorável para que massas de ar polar avancem aí, principalmente na primeira quinzena de setembro. Você traz assuntos, né, a continuidade dos assuntos que a gente já vem trazendo, claro, ao longo das semanas, como a questão do algodão, o avanço da laninha, e acho que nesse contexto eu queria trazer então também esse ponto que você já mencionou, das queimadas. A gente sabe que o mês, né, o mês ali de setembro começa a ser um mês muito crítico para as queimadas, mas pelo que você está falando então, embora haja essa condução não, né, haja essa sinalização de que as queimadas, enfim, elas vão existir e elas estão, como você falou, ligeiramente um pouco maiores até do que as do ano passado, a questão vai ter água nos rios, né, para acabar com esse fogo, porque a gente precisa lembrar disso também, né? A condição de chuvas, porque muitos produtores acabam retirando as águas dos leitos, enfim, ali da forma que podem, na hora de ter que apagar um incêndio, né? Existe toda uma força-tarefa.
Olha, Mariana, as condições estão muito boas nos reservatórios, né? Porque as chuvas se estenderam até agora, né? Então, assim, os mananciais, lógico, que estão um pouco abaixo do normal, que é normal para essa época do ano, mas estão bem diferentes do que estavam exatamente um ano atrás, né? Se esse programa tivesse sendo, esse bate-papo que a gente está tendo agora fosse exatamente há um ano atrás, a gente estava falando numa seca de mais de 120 dias e que não tinha nenhuma perspectiva de chuvas pela frente, temperaturas extremamente altas, né? O ano passado, agora não, nós estamos com uma condição totalmente diferente, né? Então, os rios estão relativamente altos, né? Os níveis dos rios. O mato ainda está verde, né? Lógico, tem a palhada, mas as condições estão bem diferentes. Então, é um ano bem melhor aí até para o controle dos focos de queimadas, né, Mariana? Isso é muito bom, né? Exatamente, isso é muito bom, porque a gente sabe que em várias regiões a queimada vem, mas o importante é ter essa saída, exatamente, ter água, ter essa saída garantida também, porque é isso, eu me lembro muito, né, a gente fazer reportagem nesse sentido de a queimada avança e não tem água para acabar com o fogo, e aí é muito complexo, é desesperador, né, para os produtores rurais. Mas esse ano está melhor, né, o solo tem bastante umidade e tal, então, entre aspas, esse ano é mais fácil para o controle. Esperamos que isso não seja, né, um motivo ali de grandes perdas para os produtores. E queria saber se você tem algum destaque para Centro-Oeste especificamente. Você falou ali da região sul, trouxe Matopiba, mas a gente tem como focar em algum destaque para o Centro-Oeste também, olhando para as próximas semanas aí. São semanas decisivas também para o planejamento do plantio, né, em setembro. Exatamente, Mariana. Os modelos estão sinalizando que a partir aí, entre o dia 10 e o dia 20 de setembro, as chuvas já retornam, né, para o Centro-Oeste, lógico, de uma forma irregular ainda, né, setembro ainda será marcado por chuvas irregulares, mas já dando condições para o plantio. Então, o plantio da soja no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e até mesmo Rondônia já terão condições aí para o plantio a partir de meados de setembro em diante. Lógico, volto a repetir, as chuvas não serão para todo mundo, mas a gente já vai começar a ver chuvas em setembro. Então, o plantio já começa cedo esse ano ou assim que terminar os vazios sanitários, o que vai ser de suma importância aí para o desenvolvimento. Então, o produtor já comece a se preparar aí com as sementes, os fertilizantes e tudo mais, porque o plantio esse ano roda mais cedo quando comparado a 2024. Interessante, contagem regressiva, né? A gente continua acompanhando aí. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, Marco Antônio. Eu te agradeço mais uma vez por participar aqui do nosso programa e te espero na semana que vem. Eu que agradeço, um grande abraço e até semana que vem. Até lá. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós teremos uma entrevista para saber como está a conectividade nas áreas de café do Brasil, então não sai daí. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Quer aprender a vender online? Alavanque suas vendas em até 180% e transforme seu negócio com o curso Growth Marketing. Você vai aprender a usar as ferramentas que fazem os maiores negócios do mundo crescerem exponencialmente. Gustavo Hansel e Joabel Casper estão no mercado há 14 anos. Já auxiliaram mais de 1.800 clientes e agora vão ajudar você a atrair mais clientes, acelerar a área comercial e inovar no digital. Acesse newcursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. A Diálogo Engenharia convida você para conhecer o Alameda Tatuapé Condomínio Clube,
More ao lado da Estação Carrão em um terreno com mais de 7.500 metros quadrados, em uma alameda arborizada e tranquila. O lazer é surpreendente, que ocupa um quarteirão inteiro e espaços pensados para o seu bem-estar. Apartamentos com plantas versáteis, para todos os gostos e necessidades. Alameda Tatuapé Condomínio Clube. Aqui tem tudo. Tudo no seu tempo. Chegou o BYD Song Pro 2026. Com carregador por indução, amplo espaço interno e ADAS 2 com alerta de proximidade. Esse alerta é que você está mais perto de comprar o seu. Por R$ 199.990. Com supervalorização e mais um ano de seguro grátis. BYD Song Pro 2026. Mais Pro do que nunca. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Essa semana aconteceu em São Paulo o Congresso Brasileiro do Agronegócio, um dos principais eventos do setor promovido pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Na ocasião, foram discutidos os impactos do tarifaço, o papel da diplomacia brasileira nessa conjuntura e como o setor se prepara para a chegada da COP30. A reportagem é do Marcelo Matos. Geopolítica, tarifaço de Trump e produção sustentável dominaram as discussões do Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio, realizado em São Paulo. Caio Carvalho, presidente da ABAG, avalia um momento delicado nas relações comerciais. As potências com poderes médio e grande contestam, estabelecem e aplicam regras e normas regionais. A geopolítica está no centro das decisões globais, exigindo de todos nós serenidade, senso de urgência e visão prospectiva. As recentes tarifas de importação que incidem sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, com algumas exceções, refletem um processo de reposicionamento estratégico norte-americano nesse mundo fragmentado. O diálogo e a negociação são, sem dúvida, o caminho essencial para assegurar equilíbrio e previsibilidade ao comércio internacional, transformando tensões em oportunidades de cooperação em uma ou para uma ordem global mais estável. A COP30 é o momento da comprovação do rigor ambiental na produção nacional. Responsável pela balança comercial azul do país, pelos empregos e positiva contribuição ao PIB brasileiro e à redução da poluição nas grandes cidades e nas emissões de gases do efeito estufa, o agro segue integrando esse Brasil continental. Esse ano teremos, em novembro próximo, uma COP30 a se realizar no Brasil. Levaremos nossa mensagem qualificada da relevância do agro brasileiro para a segurança global alimentar e para a mitigação das emissões dos gases do efeito estufa. O agro deverá ser vitrine positiva para narrativas reais do que se faz no Brasil com nossa Revolução Verde. Devo valorizar a fala da presidência brasileira da COP30, do embaixador André Corrêa do Lago, que não pôde estar conosco, que está adoecido, que salientou o fato que o aquecimento global é uma ameaça existencial à humanidade e que precisamos canalizar nossa indignação e tristeza das perdas humanas e materiais para uma ação coletiva construtiva. Hoje entregaremos às lideranças da COP30 o nosso documento Agronegócio frente às mudanças climáticas, onde é citado o fato que, ao longo dos anos, o setor vem avançando em direção a uma produção cada vez mais sustentável, adotando práticas inovadoras que conciliam produtividade com preservação ambiental, ao mesmo tempo em que valorizam aspectos sociais e econômicos das comunidades envolvidas. O governador Tarcísio de Freitas destacou o PIB do agro paulista, alta de 7,7% nos primeiros 5 meses e responsável por 40% das exportações do estado. Muitas vezes algumas pessoas se revoltam contra a prosperidade do campo, contra o sucesso do agronegócio e não entendem que esse sucesso foi construído com muito suor, com muito calo na mão, com muita orelha queimada, com muito esforço no campo, com muita ousadia.
Tarcísio reforçou o potencial brasileiro na segurança alimentar e energética mundial. Esse agronegócio que é cada vez mais sustentável. A gente vê aqui no estado de São Paulo, a reserva florestal tem crescido ano após ano. E daqui a pouquinho a gente vai chegar a 30% do território paulista preservado. Ou seja, a gente está indo muito além daquilo que prevê o nosso rigoroso Código Florestal, algo que nenhum país do mundo tem. Nós temos aqui, nós temos muito para falar. E quando o mundo precisa de parceiros estratégicos, o Brasil está aqui, com a mão levantada. E nós temos duas grandes questões a serem discutidas: segurança alimentar e segurança energética. E se o mundo precisa de um parceiro confiável para a segurança alimentar, está aqui o Brasil com a mão estendida. Se o mundo precisa de um parceiro estratégico, um parceiro confiável para a segurança energética, está aqui o Brasil com a mão estendida. O governador Romeu Zema ressalta a expansão do setor em Minas Gerais. O agro para Minas Gerais só tem significado boas notícias. O ano passado, pela primeira vez na história, isso nunca havia acontecido, o nosso agro exportou mais do que o setor de mineração. Uma virada de chave extremamente importante, já que mina, em algum momento, vai se exaurir e o agro é renovável. E desde o início, em 2019, da minha primeira gestão, o agro tem liderado o crescimento da atividade econômica no estado. Em 2018, o agro representava 110 bilhões do PIB mineiro. O ano passado, 2024, esse número era 240 bilhões, ou seja, mais do que dobrou. E para nós estarmos fazendo esse avanço, o governo tem procurado dar todo o apoio. Apesar, como eu estava conversando com o Caio ali, quem faz acontecer, o produtor, é a cooperativa. O governo, não dificultando, já está fazendo muito. Não é iniciativa do governo. Tinha uma série de travas relativo a meio ambiente que nós estamos mexendo, uma delas a construção de barramentos, que no meu governo passamos a declarar de utilidade pública, num estado em que boa parte dele é quase que semiárido. Era proibido fazer barragem. Na época de chuva a água ia embora, na época de seca não tinha água para poder estar irrigando. Selo verde para o nosso café, que hoje atende às mais altas exigências do mercado europeu. Estamos prontos, inclusive antecipamos com a UFMG, provando através de imagens de satélite que o nosso café, em mais de 99% das propriedades, é produzido sem desmatamento. O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, considera a expansão dos mercados mundiais para o enfrentamento do tarifaço. O ciclo de commodity, ele independe da nossa vontade, eles acontecem. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos um desafio no negócio de bovinos. O rebanho bovino americano está muito baixo, os negócios estão muito difíceis. No entanto, nós temos na Austrália o negócio de bovino, e aqui no Brasil, que estão num outro momento no ciclo. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, onde nós temos um negócio de bovino difícil, nós temos um negócio de frango que vai bem, e um negócio de suíno que vai bem. Então, essa estratégia de diversificação, ela foi construída pensando no ciclo dos commodities, que a gente sabe que existe, pensando nos problemas sanitários que podem acontecer, pensando nos problemas geopolíticos que tem de relações e dos problemas tarifários. E quando eu vejo isso que está acontecendo, eu vejo que nós temos que reforçar ainda mais essa plataforma. Nós temos que enfatizar, crescer mais, diversificar mais. Porque a única maneira de você, numa empresa que tem uma responsabilidade social muito grande, nós temos 280 mil colaboradores, de manter a empresa crescendo, mesmo com a dificuldade. E se
não gera caixa uma atividade aqui e gera caixa uma atividade num outro lugar do país, eu posso usar o caixa daquele para continuar investindo aqui, porque aqui vai ter um momento bom e o ciclo vai se invertir. E é dessa forma, quando eu enxergo o que está acontecendo, eu vejo que nós tomamos uma decisão acertada lá atrás e que nós devemos reforçar essa mesma estratégia. A JBS opera em 20 países e Tomazoni também considera que o Brasil tem exemplos de sobra para mostrar na COP30. Hoje, a gente sabe que quando olha o sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta, o sistema captura carbono. E nós estamos sendo julgados por normas que querem colocar normas e impedir os produtos entrar na Europa por conta disso. Então, o que eu acho eu vou voltar aqui, nós temos que fortalecer as entidades que nos representam, porque é através das entidades que nós podemos ter uma força, representatividade muito forte junto aos governos, e ao mesmo tempo as entidades que não tratam de uma única empresa, contemplam o grande, o pequeno e o médio, e isso permite que a gente seja representado. Nós vemos que fazer frente às questões de uma taxonomia que hoje está baseado numa agricultura temperada, querer aplicar na tropical, é o grande desafio que nós temos. E a COP agora, para mim, é o momento de nós levarmos isso. Nós levarmos os exemplos que nós temos no Brasil e como é que o Brasil pode ser solução. A semana fechou sem diálogo de autoridades do governo brasileiro com os representantes dos Estados Unidos. O encontro virtual do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, foi cancelado sob alegação de conflito de agenda, apesar da confirmação anterior da assessoria do secretário norte-americano. Se o tema não avança no campo técnico e diplomático entre os dois países, no campo político, as repercussões são férteis. O governo Lula acusa o deputado federal Eduardo Bolsonaro logo após a repercussão de uma entrevista com a promessa de radicalização nas discussões com o Brasil, algo evidentemente negado pelo político logo na sequência. Enquanto isso, os envolvidos diretamente no tarifaço aguardam uma saída prática e menos política. E diante da falta de diálogo com os Estados Unidos, o presidente Lula anunciou um plano de 30 bilhões de reais às empresas afetadas pelo tarifaço de Trump. O Hora H do Agro agora traz dados inéditos e exclusivos sobre a conectividade nas áreas de café do Brasil. Para isso, nós vamos conversar agora com a Paola Campiello, que é presidente do Conectar Agro, que é essa associação que fica de olho, dedicada aí à conectividade das zonas rurais. Muito obrigada pela participação, te agradeço por trazer mais dados sobre a conectividade, né? O Conectar Agro olha para uma conectividade geral, aí no começo do ano, ali pela época da AgriShow, vocês trouxeram um estudo sobre a conectividade na soja e agora olhando para o café. Eu quero começar te perguntando por que o Conectar Agro, então, está dedicando olhar para dados específicos por cultura? Por que vocês estão tendo essa iniciativa? É, de alguma forma, uma maneira de não só segmentar, mas pensar, por exemplo, políticas públicas setoriais? E obrigada de novo. Primeiro, eu te agradeço. Bom dia. O que acontece, né? A Conectar Agro, ela resolveu trazer clareza para a nossa sociedade. Então, lançando o nosso indicador, a gente consegue dizer que hoje 33% do campo é conectado, então as áreas agrícolas têm conectividade, né? Então isso já é um passo além para que todos conheçam quais são os desafios do nosso país. E aí, pensando, né, um pouco mais, a gente refletiu o que mais que a gente pode trazer para a sociedade, né? Como que a gente pode fazer avaliação com o estudo da cana-de-açúcar, estudo da soja e agora o estudo do café. Então, a gente entender um pouco melhor o nosso país e entender como que a gente pode colaborar para realizar a transformação digital no campo. Isso, porque pelo que eu entendo, os 33% que você se refere ainda é muito pouco, né? Quando a gente olha para o Brasil inteiro. Como que vocês encaram esse número total antes da gente entrar nos dados do café? O ano passado, quando a gente lançou o indicador, a gente tomou um susto, mas um susto bem realista, que 19% do campo era conectado. Então, nesse um ano de acompanhamento dos dados, a gente viu um grande salto e a gente sabe que os grandes produtores, eles pagam, né, a conectividade. Então, a gente viu de 19% para 33%.
E o que ficou no nosso radar e os pequenos produtores, né? A agricultura familiar que realmente alimenta o nosso país. Então, a gente começou a ter um olhar um pouco mais cirúrgico para isso. Perfeito. E a agricultura familiar, inclusive, compõe bastante do café, né? Então, a gente está falando ali de 67,8% dos mais de 860 mil hectares de café em Minas Gerais que são conectados. São quase 600 mil hectares, então, que a gente está falando que tem internet, mas embora a área seja ali o do maior produtor de café do Brasil, né? A gente está falando de Minas Gerais, Minas está ficando atrás ainda de São Paulo e de Espírito Santo, né? A gente tem os dados aí, São Paulo com quase 80%, 79,5%, e Espírito Santo com 76,3%. Como que vocês avaliam, então, o que isso significa, né? O que a gente pode tirar, o que a Conectar Agro tira desses dados de que o maior produtor de café do Brasil, que é Minas Gerais, está com a conectividade menor do que São Paulo e o Espírito Santo. Não é baixa, é maior do que os 33% da área total do Brasil, mas, de alguma forma, também é surpreendente saber que não tem nem 70% da área coberta, né? Isso, um ponto importante é a gente avaliar o relevo, né? Quando a gente pensa em conectividade pública no 4G, quando se coloca uma torre, por exemplo, de celular, tem um alcance médio aí no nosso país entre 15 e 30 mil hectares. E aí, se a gente chegar em Minas Gerais, que o relevo a gente sabe como é que é, né? A gente sabe que o alcance é muito baixo, então a infraestrutura tem que ser bem maior para poder realizar a conectividade e que tenha acesso a toda a região. Então é algo relacionado à infraestrutura, no final das contas, ultrapassar essa barreira de infraestrutura das altitudes Isso mesmo. Do estado. Um grande desafio quando a gente pensa no café é como eu faço a pulverização do café, né? Hoje, se a gente pensa levar lá pulverizadores, hoje a gente tem a tecnologia de drones de pulverização. Então, faz total sentido a gente implementar a tecnologia, né? Fazer realmente a pulverização seletiva onde realmente precisa, e a gente precisa de tecnologia para um drone poder voar, um drone autônomo, ele precisa de conectividade, né? É um exemplo que eu estou te dando. Claro, não, sem dúvida. E essa análise demonstra também que, embora dos 69% da área cafeeira do país esteja coberta por redes 4G ou 5G, existem disparidades significativas entre essas regiões produtoras, né? Como você está falando, Minas, a questão do relevo. Mas quais outras disparidades são essas, assim, que vocês olham nesse estudo, né? Disparidades entre Espírito Santo, São Paulo, mas também outros estados que vocês trazem no estudo, e qual que é a qualidade dessa internet, assim, é 4G, é 5G, mas está funcionando de verdade? Acho que isso é também importante da gente falar, porque quem nos assiste, quem está na ponta lá da propriedade rural, às vezes fala, aqui tem, mas não tem, né? Tem, mas não pega direito. Então, eu queria que você explicasse também um pouquinho esses pontos. Claro. A gente vê também o estado do Paraná, com alto volume de conectividade, e aí a gente avalia que o Paraná fez um projeto, né, de política pública para conectar o estado praticamente inteiro. Então, o atual governo, junto com as operadoras, implementou torre de conectividade, e se a gente avalia, tem praticamente é o estado com o maior índice de conectividade no nosso país. O São Paulo também, ele tem um índice muito grande, muito por conta da cana-de-açúcar, por conta da mecanização. É um cultivo que utiliza muita tecnologia, e aí a internet avançou bem na área de cana, né? E se a gente pensar em cana-de-açúcar, a gente tem operação 24/7 lá, né? Então não dá para ficar cegas tendo uma operação funcionando dia e noite. Então a gente viu que muito foi puxado por conta disso. E Minas Gerais tem realmente o desafio da distribuição do estado, que o estado é muito grande, tem cidades muito pequenas e tem o relevo mesmo. Então, assim, a gente precisa de políticas públicas, e, além disso, a gente sabe que o índice de conectividade não é baixo, mas, além da conectividade, a gente precisa ter um letramento. Então, o produtor que trabalha, que vive na propriedade, ele precisa de um apoio, né, de como ele implementar essas tecnologias. Nem que seja começando, por exemplo, com uma estação climática, que ele possa saber o tempo certo que ele pode pulverizar ou o melhor momento dele plantar. Então, se a gente começa a levar uma educação e também implementar algumas tecnologias básicas, as coisas começam a mudar na vida do produtor. Mas essa educação a que você se refere, você acredita que seja a responsabilidade de quem? Porque, por um lado,
é isso, né? Tem o Estado, por exemplo, como você está falando, Minas Gerais, que a parte de infraestrutura ali é algo do poder público mesmo, né? Ou pelo menos a facilitação, ainda que seja depois uma parceria público-privada, mas de alguma forma esse acesso, ele está inclusive na lei, assim, né? Então é um acesso que precisa o Estado prover. Mas de alguma forma, como que você vê essa situação, assim? Eu acho que é uma união entre o poder público e privado, né? Não dá para colocar na mão de uma única pessoa. Então, se nós pudermos, a gente todos juntos fazermos um pouquinho, eu acho que a transformação acontece. Isso aconteceu também numa outra propriedade que a gente tem de outra cultura, que implementando conectividade, você tem um passo a passo, porque o produtor rural hoje, né, muito pequeno produtor, ele está muito preocupado se vai chover, se não vai chover, o insumo que ele precisa comprar, o que está acontecendo na vida real dele. Então, se a gente puder todos juntos, inclusive semear, Embrapa, todo mundo se ajudar, eu acho que a gente consegue fazer essa transformação. E por isso a Conectar Agro também está muito focada em poder apoiar a criação de políticas públicas para chegar no pequeno produtor. A gente fez um projeto de análise na Serra do Brigadeiro, ela fica próxima à Universidade Federal de Viçosa, e a gente tem uma área lá de 25 mil produtores. E se a gente puder transformar a vida dessa região com a implementação de infraestrutura, poxa, vai fazer uma diferença muito grande. E a gente sabe que na região de Minas Gerais o potencial de sacas de qualidade é muito diferenciado. Sem dúvida, a gente está falando do acesso à tecnologia, agregar valor para pequenos, médios, enfim, para todo mundo. Mas, sem dúvida, um pequeno produtor acaba sendo impactado, né, proporcionalmente muito mais. Agora, a gente está falando aí também que é isso, envolve políticas públicas, né, investimentos privados que devem priorizar aí a universalização do acesso à internet. A gente está falando que isso é mais específico ainda, ou pelo menos traz ali mais benefícios ou mais impactos para essas regiões que têm menor infraestrutura. Como que tem sido, então, o diálogo da Conectar Agro com esses entes públicos? Assim, eu queria entender um pouco, por exemplo, no caso de Minas, pegando esses dados de Minas, a ideia é que vocês batam na porta do governo estadual ou dos municípios para tentar implementar projetos em parceria. O que vocês também fazem a partir desses dados para levar essa informação e talvez pensar em conjunto soluções? O primeiro ponto que a gente tem realmente discutido com o governo é sobre o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecom. Então, ele foi criado para isso, né? Para poder implementar a tecnologia no país. Inclusive, há muitos anos, na época que ainda era telefone, né? Telefone assim. De orelhão. É isso, e aí foi se modernizando e chegou na internet em si, né? Isso, pelos últimos dados que eu dei uma olhadinha, acho que 0,8% do FUST foi utilizado até agora. Então, nós, como Conectar Agro, né, nós estamos conversando com o Ministério das Comunicações, com a Anatel, mas até o momento ele não pode ser utilizado, ele já está endereçado à educação. Então, o MEC está capitaneando isso com o FUST, mas nós aqui, como Conectar Agro, a gente tem falado muito que o estudante ele sai da escola e vai para a casa dele. E como é que é na área rural, né? Como eu faço para continuar com essa implementação de tecnologia? Então, além do FUST, que é o primeiro de todos, a gente, né, viu que no Paraná tem o programa Paraná Competitivo, que foi utilizado o ICMS para a implementação de torres de conectividade. E em São Paulo está sendo discutido e nós estamos conversando também com o governo de Minas Gerais para poder ter um programa como esse. Então, assim, acho que a gente fala que estamos engatinhando ainda, mas nós aqui da Conectar Agro, a gente tem sido muito insistente, né, conversando com os ministérios para a gente poder apoiar de alguma maneira. Porque com o indicador de conectividade rural que a gente tem hoje, a gente tem dados do país inteiro. Então, a Conectar Agro, se você puder entrar no site e ver, a gente tem a granularidade por cidade. Então, a gente tem um mapa completo. Se a gente puder fazer cruzamento de dados, né, de áreas rurais, do nosso índice de conectividade, da produção agrícola, dos produtores, dos assentamentos rurais, a gente consegue dar clareza maior ainda para o governo e para todos, para que a gente possa mudar esse patamar no país. Sim, é isso que você está falando, né? No final das contas, não adianta só ter os dados, mas é preciso saber o que fazer com eles. É isso aí. Né? Eu queria só para a gente ir encerrando, trazer, na verdade, um passo atrás e falar um pouco de quem compõe a Conectar Agro. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, também tem a dimensão de que são empresas, inclusive, que no mercado são concorrentes, mas que dentro da associação
todo mundo conversa em prol dessa conectividade ser ampliada, porque favorece a todos nós, né? Assim, é um ganha-ganha. Claro. A Conectar Agro, ela existe há mais ou menos 7 anos, é uma associação muito jovem, né? Nós tomamos a decisão de criar a associação porque há 7 anos atrás, empresas de máquinas agrícolas não entendiam porque no campo não havia conectividade. Então, imagine uma máquina com sensores, com tecnologia, com tudo pronto para funcionar, para ter um monitoramento em tempo real, chegava no campo e não tinha conectividade. Então, nós nos juntamos aqui, empresas de telecom, empresas de maquinário agrícola, empresas de tecnologia mesmo de agro e empresas de satélite, somos hoje 7 associados, para que a gente tenha essa conversa e consiga entender melhor como que a gente pode fazer essa transformação, porque bala de prata não existe. Então, eu não vou falar para você, olha, somente conectividade 4G pública é o caminho. Então, a gente precisa de soma de soluções para que possam chegar no campo e poder também trazer clareza do que a conectividade pode impactar no campo. Porque se a gente não tem internet, a gente não consegue ter monitoramento em tempo real, a gente não consegue ter dados, um drone não consegue voar. E a gente não consegue implementar a inteligência artificial no campo, que é o que todo mundo fala hoje, né? É o boom do momento e eu preciso de dados, eu preciso de sensoriamento. E como que eu vou ter isso sem conectividade? Então, essa é a bandeira muito forte que a gente leva, né? E que também se trata, até a gente já conversou anteriormente sobre isso, se trata de dignidade também, porque muitas vezes a gente está falando de um acesso também à escola, como você disse, né? A continuação da educação ou até mesmo o acesso a serviços básicos, outros que você baixa um aplicativo. E aí tem essa cauda longa de benefícios. A inclusão social mesmo, de quem mora num local onde você demora muitas vezes, até na região do Mato Grosso, 3 a 4 horas, você fica sem internet, fica completamente às cegas. E aí eu adiciono também o ponto da sustentabilidade, né? A COP30 está chegando e a gente sabe que quando a gente tem dados, quando a gente monitora, a gente consegue ser mais sustentável. Então imagina se eu consigo, dentro de uma área de café, poder fazer o controle da irrigação em tempo real, né, porque o café ele consome aí 5 litros de água mais ou menos por dia. Né? Imagina se eu consigo economizar, se eu consigo fazer uma análise de solo e saber onde que eu preciso irrigar. Então é um ponto muito importante e tudo isso a gente consegue avaliar, né, com dados, com telemetria e dados em tempo real e a gente é sustentável no final do dia. É isso, tem tudo a ver com o COP30, isso está falando, né? Uma tecnologia que ajuda a mitigar, enfim, mudanças climáticas, tomar uma decisão melhor, mas é isso, precisa ter o diálogo para que a torre esteja lá antes, né? Começa que o sinal seja disponível a todos. Perfeito, muito obrigada, Paola, novamente aqui por conversar com a Hora H do Agro e espero então, mais perto da COP, a gente conversa também de novo para falar sobre como que vocês estarão por lá, a gente vai ficar de olho. Com certeza, e eu convido a todos a conhecer um pouco mais da associação. Então, nosso site conectaragro.com.br e estamos à disposição para o que precisar. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo presencialmente aqui no estúdio. Obrigada. E nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada à equipe que faz o programa acontecer e até a próxima semana. Um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.